Imaginem só a cena. Poeira para todo lado, escombros, uma cidade inteira em pedaços. Jerusalém estava em ruínas. E não era só fisicamente, não. A própria esperança daquele povo estava literalmente estilhaçada. Sabe, líderes de todas as épocas enfrentam momentos exatamente assim. É o que a gente pode chamar de arquitetura da ansiedade. É aquela pressão esmagadora, quase palpável, quando parece que tudo ao redor vai desmoronar sob os nossos pés. Bem-vindos a esta análise. Como alguém que observa de perto o peso da responsabilidade que a liderança carrega hoje, convido vocês a mergulharem comigo em um manual de sobrevivência antigo, mas incrivelmente atual. Hoje nosso estudo nos leva até Neemias e olha, as lições aqui são absolutamente essenciais. Então, a grande questão que paira no ar diante de cenários tão caóticos é a seguinte: como é que a liderança sobrevive a uma crise sem ceder à ansiedade? Como a gente mantém a clareza e a direção quando a pressão atinge aquele nível máximo? Pois é, esta análise foi pensada exatamente como um tutorial aplicável para o nosso dia a dia. É um passo a passo prático para gerenciar o estresse extremo e evitar aquele esgotamento total. Usando o caso histórico de Neemias, nós vamos desconstruir os passos exatos para liderar com resiliência e propósito, mesmo estando, digamos assim, bem no olho do furacão. Certo, vamos direto ao ponto. Aqui está o nosso mapa de ação estruturado para hoje. Vamos passar por 6 hábitos de liderança fundamentais. Primeiro, a arquitetura da ansiedade. Segundo, preparação e silêncio estratégico. Terceiro, foco contra a sabotagem. Quarto, organização que vence o caos. Quinto, trabalho e vigilância simultâneos. E para fechar, o triunfo da liderança. Começando pelo passo 1, a arquitetura da ansiedade e a percepção acima do pânico. Vejam bem, o primeiro grande erro de qualquer liderança é tentar ignorar o tamanho real do problema. A verdadeira liderança exige que a gente encare a realidade com uma honestidade quase brutal. Mas a grande sacada aqui é fazer isso sem ceder à paralisia mental. Pensem nisso como um contraste. De um lado temos o pânico imediato, aquela reação instintiva e caótica quando a gente descobre o tamanho da crise. Do outro lado, a abordagem estratégica, oração, jejum e reflexão. Reconhecer a realidade é, sem dúvida nenhuma, o primeiro passo indispensável. Mas percebam o seguinte: antes de desenhar qualquer estratégia complexa ou sair correndo atrás de ajuda, o contato com Deus funcionou como a principal linha de defesa emocional de Neemias. É exatamente essa conexão inicial profunda que previne o esgotamento emocional antes mesmo de qualquer plano ser traçado. A consciência da crise não paralisou a ação porque a espiritualidade serviu como uma verdadeira blindagem. Sem essa base, a liderança fica perigosamente vulnerável. O que já nos leva ao nosso segundo hábito vital neste tutorial de sobrevivência: preparação e silêncio estratégico para avaliar o terreno. Existe um poder gigantesco no simples ato de fazer silêncio antes de agir. Vamos imaginar a cena de novo. Uma caminhada pelas ruínas durante a noite, em total solidão e silêncio absoluto. Neemias inspecionando detalhadamente cada pedra destruída. Em um mundo onde o excesso de barulho muitas vezes só alimenta a ansiedade coletiva, isso é um divisor de águas. Na prática do dia a dia, o fluxo tático funciona da seguinte forma. Passo 1, falar com Deus primeiro. Isso garante a nossa fundação espiritual. Passo 2, avaliar o cenário em silêncio. Nada de gritos ou anúncios impulsivos. É preciso observar, medir os estragos reais e calcular o custo em absoluto silêncio. E, finalmente, o passo 3, anunciar a visão unicamente no momento certo. Segurar as informações e guardar os planos é uma enorme vantagem tática. Nem toda grande visão precisa ser revelada logo de cara, porque anunciar ideias antes que elas criem raízes expõe o projeto ao fracasso. O silêncio traz de fato o domínio sobre a situação. E aí entramos no terceiro hábito que nos prepara para um choque de realidade que é inevitável: foco contra a sabotagem e a resistência às distrações. Porque pensem bem, no exato momento em que o trabalho prático começa, a oposição externa também acorda. Oponentes históricos como Sanbalat e Tobias são o exemplo perfeito, o arquétipo clássico da sabotagem psicológica. Eles usaram a zombaria, a intimidação e a pura distração para tentar descarrilar a missão. Mas a resposta de Neemias tem uma precisão que é fascinante. Ele disse: "Estou fazendo uma grande obra e não posso descer." Que lição espetacular para os dias de hoje, não é? Isso nos ensina a manter um foco ultra-realista e uma resiliência extrema diante de críticas implacáveis.
Quando o propósito central da liderança está claro, a vontade de descer ao nível daquelas discussões irrelevantes e mesquinhas simplesmente desaparece. Afinal, o tempo e a energia gastos respondendo a cada ofensa são roubados diretamente da nossa construção principal. É preciso ancorar-se no trabalho e resistir. Avançando para o nosso quarto hábito fundamental: organização que vence o caos. É aqui que a gente transforma a desordem em um propósito palpável. A gente nunca deve subestimar o nível de bagunça e desordem que vem junto com grandes crises. Naquela época, havia escombros bloqueando os caminhos, pessoas profundamente desanimadas e ameaças rondando o tempo todo. Mas a organização funcionou aqui literalmente como uma arma poderosa de combate mental e espiritual contra a paralisia. As ações cirúrgicas adotadas envolveram estruturar as pessoas, atribuir tarefas bem específicas e definir prioridades claras. Para vocês terem uma ideia desse caso real, historicamente famílias inteiras foram designadas para reconstruir o muro exatamente em frente às suas próprias casas. Era basicamente o formato original e ancestral do nosso home office. Isso eliminou o tempo de trajeto e gerou um engajamento absurdo. Trazendo isso para nossa técnica prática, organizar a agenda nos mínimos detalhes fatia uma montanha paralisante de ansiedade em pequenos degraus perfeitamente escaláveis. Quando a gente garante que cada um entenda claramente o seu papel, a desordem sufocante vira propósito na mesma hora. E tudo isso nos leva diretamente ao quinto hábito contínuo: trabalho e vigilância simultâneos, a espada e a colher de pedreiro. A tensão de realizar um trabalho exaustivo sob pressão extrema é algo que a gente consegue quase sentir. Pensem no sol rachando, na poeira sufocante, o suor escorrendo sob o peso das pedras e tudo isso com a ameaça mortal de um ataque a qualquer momento. É um contraste muito dinâmico. De um lado, a construção contínua, representada pela colher de pedreiro. Do outro, a vigilância permanente, simbolizada pela espada. A força de trabalho operava com uma ferramenta em uma mão e mantinha firmemente a arma na outra. No nosso dia a dia, a gente precisa conseguir conciliar essa execução exaustiva do trabalho com um estado permanente de alerta mental e espiritual. Um legado sólido não se constrói de olhos fechados para os perigos reais, da mesma forma que a gente não defende um território parando tudo só para montar guarda. É absolutamente imperativo balancear a construção e a proteção o tempo todo. Chegamos então ao nosso sexto e último estágio, o triunfo da liderança e a reconstrução das ruínas. A grande verdade é que a ansiedade crônica e o estresse não precisam ditar as regras ou governar de forma absoluta as nossas cadeiras de comando. O ponto crucial aqui é muito poderoso. Até muros totalmente destruídos podem ser reconstruídos quando Deus fortalece aqueles que trabalham na sua missão. Trata-se daquele reconhecimento inabalável de que depender diariamente da força divina é, na verdade, o motor oculto por trás do grande sucesso da liderança. O êxito histórico de Neemias não aconteceu só porque ele era um excelente gestor de pessoas e recursos. A raiz do triunfo dele estava em entender que a verdadeira capacidade de resistir vinha do alto. É exatamente essa soma de fé viva com ações concretas que, no fim das contas, torna possível superar o que todo mundo classificava como impossível. E com tudo isso em mente, fica uma reflexão final, quase uma provocação. Diante das nossas realidades modernas, quais ruínas estamos atualmente equipados para reconstruir? Ao adotarmos esses 6 hábitos imersivos que exploramos, colocar a oração na frente do pânico, praticar o silêncio estratégico para planejar, ter um foco inquebrável contra os sabotadores, organizar meticulosamente o caos e manter as 2 mãos ocupadas trabalhando e vigiando, nós montamos um escudo super resistente contra qualquer arquitetura de ansiedade. Que esse comportamento firme e disciplinado de Neemias sirva como uma bússola inestimável diante das grandes crises e pressões de hoje. É essencial levar esses passos práticos para a nossa rotina diária, liderando sempre com uma fé contínua e um foco de fato implacável.